Ok, senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos abordar aí circuitos RC. Esse é o meu plano de aula, então vou apresentar os objetivos da aula, depois uma introdução, depois circuitos RC propriamente dito e as referências, né? Como objetivos dessa aula, eu espero que ao final dela você seja capaz de determinar a equação de carga e descarga do capacitor em um circuito RC, determinar as parcelas de energia armazenada no capacitor e dissipada no resistor após um ciclo de descarga. Então, gosto de falar nas minhas introduções sobre as aplicações dos circuitos ou dos temas que a gente está vendo. Então, vou ilustrar primeiramente um circuito RC. Um circuito RC é um circuito que contém simplesmente um resistor e um capacitor em série. Aí a visão ampliada da imagem, né? Como aplicações, existem diversas aplicações para esse circuito. Por exemplo, eles podem ser utilizados como filtros, né, de sinais de baixa frequência, alta frequência, ou até mesmo um seletor de uma banda de frequência, como se pode visualizar aí nessa imagem. Aqui o circuito RC está disposto como um filtro de baixa frequência, como vocês podem ver no vídeo correspondente, cujo link está disponível aí na tela. Mas eles também podem ser utilizados aí como temporizadores, né? Essa imagem ilustra um circuito RC utilizado como temporizador, que vocês podem observar com mais detalhes no vídeo, cujo link está disponibilizado aí na tela. Então essas são algumas das aplicações dos circuitos RC, e agora a gente vai observá-los aí, estudá-los aí com um pouquinho mais de cuidado. Bom, então a gente vai estudar aí com mais cuidado esses circuitos RC. Acho que a primeira coisa que vale a pena de mostrar é o diagrama esquemático que vai ilustrar esse circuito. Então, uma fonte de tensão contínua vai alimentar aí um circuito no qual está presente um resistor associado em série com um capacitor. Esse é o diagrama esquemático do circuito que a gente vai estudar. Então, achei interessante de exibir uma simulação de carga e descarga no circuito RC que nós vamos acompanhar na sequência. Pessoal, então aqui... Então, beleza, agora a gente vai ver aí a animação em ação, né? Percebam que a fonte de FEM está conectada ao circuito, ela vai alimentar o circuito, e quando eu reiniciar aqui, o que é que nós vamos perceber é que ela vai realizar trabalho sobre as partículas livres para se movimentar aí. No caso, as que estão sendo exibidas são os elétrons. Então, à medida que elas passarem aí da placa de potencial mais baixo para a placa de potencial mais alto do circuito, então elas vão experimentar um ganho de energia potencial. E nesse processo, o que vai acontecer? Elas vão ser então removidas, aliás, removidas não, né? Deslocadas dessa placa que vai ficar positivamente carregada, e vão se depositando aqui na placa que vai ficar negativamente carregada. Então, nesse processo, o que vai acontecer inicialmente, né? O capacitor está descarregado, as partículas são então estão sob a ação da fonte de FEM e vão ser deslocadas de uma placa a outra. Então a corrente vai começar aqui no máximo. Então aqui no resistor nós vamos ver que o potencial vai começar num valor máximo. O potencial no resistor, a diferença de potencial entre os terminais no resistor vai ser descrito pela linha vermelha, e a diferença de potencial no capacitor vai ser descrito pela linha azul. Então vocês vão ver que no começo esse potencial aqui vai estar no máximo, e esse potencial aqui, como o capacitor vai estar inicialmente descarregado, vai estar no mínimo, né? Mas com o passar do tempo, esse potencial aqui vai caindo conforme a corrente vai desvanecendo, e esse potencial aqui vai aumentando conforme o capacitor vai se carregando. Então vamos ver isso aí? Vamos lá. Aí, ó. Potencial no resistor começa no valor máximo. Vejam que a corrente está desvanecendo, então o potencial no resistor vai caindo, e potencial no capacitor, quando ele está descarregado, começa no valor mínimo, e à medida em que ele vai sendo carregado, ele vai para um valor máximo. Vamos observar novamente. Então aí, ó, que esperávamos, né? Vamos ver o que vai acontecer com a corrente. Já descrevi isso, mas acho que vale a pena da gente dar uma olhada. Então, vamos resetar aqui, corrente no máximo inicialmente. Aí, à medida que o capacitor vai se carregando, todo esse circuito vai se tornando uma equipotencial, então a corrente vai cessar, né? Vai desvanecer, o que faz com que a corrente tenda a zero aqui. Então essa aí é a carga do circuito RC, que vai ser basicamente dependente aí da carga do capacitor. Agora a gente vai ver uma descarga.
Pessoal, antes da gente estudar a descarga desse circuito, vamos só destacar o seguinte: quando a bateria está fechada e consegue agir carregando o capacitor, eu queria destacar aqui no princípio, deixa eu resetar aqui, vejam que esse terminal do resistor vai estar ligado com o terminal de potencial mais baixo da fonte de fim, e o outro terminal dele vai estar ligado com essa placa aqui do capacitor. Veja que quando o capacitor está descarregado, como a carga aqui é nula, né, o potencial aqui armazenado é zero. Então esse potencial aqui está num zero, tá? E esse potencial aqui dessa placa negativa da fonte de fim, apesar dela ser uma placa negativa, está mais alto que esse aqui. Tá? Então esse aqui em relação ao terra deve estar, por exemplo, a uns 2 volts, e esse aqui em relação à terra deve estar em, por exemplo, 4,5 volts, para dar uma diferença de 1,5 volt numa bateria como essas, né? Então, quando a gente está considerando a carga, essa diferença de potencial aqui, né, vamos considerar um sentido aí, vamos convencionar um sentido aí, vamos convencionar de baixo para cima, ela fica positiva, né? Vejam que aqui esse ponto aqui está num potencial mais alto que esse ponto aqui. Por quê? Porque esse aqui está ligado com uma placa da fonte de FEM e esse aqui está ligado com a placa do capacitor. Então essa diferença de potencial aqui de baixo para cima, ela fica positiva. Por isso que essa diferença de potencial no resistor começa lá em cima, está aqui no gráfico em 6 volts. Então eu vou deixar o sistema carregar aí. Vamos esperar a estabilização. Ok, o fluxo eletrônico vai desvanecendo, né? O capacitor vai carregando, o potencial nele vai subindo, e como a corrente cessa, a diferença de potencial aqui entre os terminais do resistor vai a zero. Então tá, nós vamos usar esse aí como ponto de partida agora. Então agora o que eu vou fazer vai ser remover a bateria do circuito. Percebam então que a chave foi fechada com esse ramo do circuito que isola a bateria. Ela deixa de atuar então sobre o sistema. E aí a gente já percebe a primeira diferença. Vejam que a diferença de potencial entre esses dois terminais do resistor vai para um valor negativo. Despenca um valor negativo. Por que isso acontece? Porque agora esse terminal do resistor está em curto com essa placa do capacitor que está carregada negativamente. E esse terminal do resistor está em curto com essa placa aqui do capacitor, que está carregado positivamente. Ora, se isso aqui está carregado negativamente, então tem um potencial negativo, um potencial mais baixo. Se isso aqui está carregado positivamente, então tem um potencial positivo, um potencial mais alto. Então esse potencial está mais baixo que esse. Então agora, se a gente adotar aquele sentido convencional, o que vai acontecer com essa diferença de potencial? Ela vai ficar negativa, como está ilustrado aqui no gráfico. Então isso explica a inversão da diferença de potencial entre os terminais do resistor, quando a gente adota um sentido de calcular essa diferença de baixo para cima, né? E agora, o que vai acontecer quando a gente deixar o tempo evoluir nessa simulação? Vejam que as partículas livres para se movimentar vão então tender a minimizar a sua energia potencial. E como elas são carregadas negativamente, elas fazem isso subindo o potencial. Tá? Então os elétrons eles vão sair dessa região aqui onde eles estão concentrados, onde o potencial é bem negativo, e eles vão começar a se acumular na outra placa que está positivamente carregada. Isso vai fazer com que essa diferença de potencial aqui vai caindo, até que todo o circuito se torne uma equipotencial e aí a corrente cesse. Então quando a gente fazer aqui o tempo evoluir, esse vai ser o processo que nós vamos perceber. Os elétrons vão sair dessa placa e vão se direcionar a outra placa do capacitor, descarregando esse capacitor. Então vamos ver aí. Então, vejam o que vai acontecendo. Os elétrons vão minimizar a sua energia potencial, saindo da região do potencial mais baixo, indo para o potencial mais alto, até que o potencial se equalize, em todo o circuito. Então vejam que isso faz com que o potencial, a diferença de potencial entre as placas do capacitor desvaneça, tenda a zero, e aquela diferença de potencial que estava invertida no resistor também desvaneça à medida que o fluxo eletrônico vá desaparecendo, né? Então isso vai explicar aí a descarga do capacitor no circuito.
Se a gente quiser olhar isso do ponto de vista da corrente, eu não sei se vai dar com essa simulação, mas seria clicar aqui na corrente versus o tempo, isso, e aí a gente poderia perceber, né? Vejam que a corrente inverteu o seu sentido, né? Quando a gente fechou aqui essa chave, então os elétrons passaram a se movimentar no sentido horário, né? Dessa vez, né? Ou anti-horário, né? Antes eles estavam no horário, agora eles estão no anti-horário, e à medida que o capacitor vai descarregando, a corrente vai desvanecendo. Então esses são os processos de carga e descarga do circuito RC, e agora a gente vai analisá-los aí de um ponto de vista algébrico. Beleza, pessoal, então agora a gente vai analisar aí como é que se dá essa relação entre carga e tempo na descarga de um circuito RC. Então, lembrando aí da simulação anterior, a chave é fechada no ramo que isola a bateria, o capacitor está carregado e conforme o tempo vai passando ele vai descarregando e a corrente que inicia um valor alto, né, vai então desvanecendo. Então, depois de fechar a chave que isola a fonte de FEM, né, vai aparecer uma corrente no resistor que a gente pode determinar por uma expressão que é às vezes confundida com a lei de Ohm, né, mas ela é uma expressão que determina como é que se dá a queda de potencial entre os terminais do resistor. Como o resistor vai estar em curto, como a gente já falou, com os terminais do capacitor, a diferença potencial desse resistor vai ser em módulo igual a diferença potencial que tem no capacitor, que a gente pode determinar pela razão entre carga e capacitância. Então a corrente que vai aparecer inicialmente aí no resistor é dada por essa razão. A gente vai considerar aqui que a variação de carga é negativa, ou seja, vai haver uma diminuição de carga na placa positiva do capacitor, e sendo assim, a corrente, né, vai aumentar inversamente proporcional a essa variação, né? Então, decorre disso que a gente tem que indicar aí a corrente através do negativo da taxa de variação da carga na placa positiva do capacitor, que pode ser utilizada para se determinar aí a taxa de variação dessa carga. Por isso, então, a gente faz uso desse sinal negativo. Então, a corrente vai ser também o negativo da taxa de variação da carga na placa capacitiva positiva do capacitor. Então, se a gente aplicar a primeira lei de Kirchhoff a esse circuito, a diferença, né, entre o que é o ganho de potencial que há dentre as placas do capacitor e a queda que há no resistor se anula, né? Então essa diferença aí vai dar zero. Bom, mas esse ganho pode ser determinado pela razão carga e capacitância no capacitor, e no resistor vai ser o produto da resistência pela corrente. Bom, mas como a gente acabou de ver, essa corrente pode ser determinada pelo negativo da taxa de variação da carga na placa positiva do capacitor, e aí resulta disso essa igualdade, né? Veja que essa equação diferencial assim produzida é uma equação separável. A gente pode rearranjar os termos de maneira que de um lado, né, fique só os termos que dependam de carga e tempo, e do outro os demais termos que são constantes. E a gente pode resolver essa equação diferencial simplesmente integrando-se ambos os membros em relação ao tempo de um instante inicial e um instante final. Perceba que o termo a ser, o integrando do membro à esquerda, na verdade a derivada do ln da função carga em relação ao tempo, né? E a integração no membro direito é a integração de uma constante, então pode ser resolvido diretamente. A integração do membro à esquerda pode ser feita invocando-se aí a lei fundamental do cálculo, né? Integração da derivada é a própria função que está aqui, uma vez que essas duas operações são operações contrárias, né? Ou então uma vai cancelar a outra, então nós vamos ter aí a diferença do derivando aplicado nos dois extremos. Bom, se a gente considerar que o instante final vai ser o instante t em questão e o instante inicial vai ser o instante zero, a carga no instante zero a gente pode considerar que é simplesmente Q0, uma constante.
e o instante inicial vai ser um 0. Isso vai produzir no membro à direita a razão que vocês estão vendo na tela, e à esquerda esse Q de TI vai se tornar um Q0. Aí a gente pode aplicar uma propriedade aí de logaritmos, né, de que o logaritmo da diferença é, na verdade, a razão dentre os logaritmandos, o logaritmo da razão entre os logaritmandos. E agora a gente pode aplicar uma função exponencial a ambos os membros da igualdade, né? De novo, aqui nós temos duas operações inversas, né? Se você aplicar uma seguida da outra, ambas se cancelam, vai sobrar só aí o argumento dessa operação. E aí, isso vai produzir no membro à esquerda a razão Q de T, a função Q em função do tempo dividida pela carga inicial. E no membro à direita nós vamos ter simplesmente a exponencial desse argumento. Daí, multiplicando-se ambos os membros por Q0, a gente encontra essa relação aqui, que é justamente o que nós pretendíamos encontrar, né? Como é que a carga depende do tempo numa descarga de um circuito RC. Então vejam que ela vai decaindo de maneira exponencial e o valor inicial é uma carga inicial. Pessoal, vamos ver um exemplo então, para ver se a gente consolida esses conceitos. Vamos então pensar num exemplo aí que está num livro-texto que a gente está usando, né? Então vamos lá. Conforme um carro de corrida se move ao longo de uma pista, as cargas fluem primeiramente do solo para os pneus e depois para o corpo do carro. Esse excesso de carga e energia potencial elétrica correspondente fica armazenado como se a carcaça do carro fosse uma placa de um capacitor e o piso fosse a outra, né? Como está ilustrado aí na figura. Então, essa carga vai ficar acumulada de forma que isso aqui se comporte como uma placa de um capacitor, o carro se comporte como uma placa de um capacitor e o piso, o solo, a pista vai se comportar como uma outra placa. Quando o carro para, ele descarrega esse excesso de carga e energia pelos pneus da mesma forma que um capacitor se descarrega com um resistor. Se um objeto condutor é aproximado a poucos centímetros do carro, essa energia remanescente pode ser repentinamente transferida na forma de uma centelha entre o carro e o objeto. Isso pode ficar perigoso se a gente considerar que esse objeto condutor seja uma mangueira da bomba de combustível, né? Então, para que a centelha não inflame o combustível e produza um incêndio, a energia dela tem que ser menor que um valor crítico de 50 milijoules. Tá, então a gente vai considerar que quando o carro para em um instante t igual a zero, a diferença de potencial entre o carro e o chão é de 30 kV, a capacitância carro-solo vai ser de 500 picofarads e a resistência de cada pneu 100 gigaohms. Vamos tentar determinar aí quanto tempo leva para o carro descarregar através dos pneus a energia abaixo do valor crítico que a gente acabou de ver. Ok, pessoal, nós vamos resolver esse exemplo usando uma tática que é similar à empregada na programação. Nós vamos começar listando o que nós vamos chamar de parâmetros de entrada, que são essa energia crítica, a diferença de potencial inicial, a resistência de cada pneu, a capacitância do sistema e, por fim, o objetivo, que é às vezes chamado na programação de parâmetro de saída, né? Que é determinar o tempo que leva para que seja descarregada uma energia igual à energia crítica. Então é sempre bom a gente fazer um diagrama esquemático, uma modelagem que simplifique o sistema. Então nós vamos usar aqui na figura A esse diagrama esquemático de um circuito que iria ser o circuito equivalente àquele sistema considerado.
em que cada uma das resistências aqui está cumprindo o papel do pneu, a capacitância, aquela combinação, né, da carcaça do carro com o solo. E aí a gente pode ainda simplificar ainda mais, considerando a resistência equivalente dentre essas 4 resistências em paralelo aqui do pneu. Então esse seria um diagrama esquemático útil para a gente considerar na hora de resolver o problema e montar uma estratégia para isso. Então agora a gente já está pronto para pensar em uma estratégia. Então a gente pode, por exemplo, considerar o circuito RC equivalente, determinar a carga inicial, determinar a carga correspondente à energia crítica e o tempo pela equação que relaciona a carga e tempo. Então vamos lá. A carga inicial a gente pode determinar pela definição de carga num capacitor, né? Substituindo esses valores, vocês devem encontrar em torno de 1,5 vezes 10 menos 5 coulombs. A carga final a gente pode determinar da energia crítica. Ela deve ser, então, depois de resolver a equação e substituir os parâmetros, em torno de 7,07 vezes 10 menos 6 coulombs. Com esses dois valores de carga com a equação que relaciona a carga e tempo, pode-se determinar, então, quanto tempo vai levar para que essa energia crítica seja atingida. Então, procedendo-se aí a resolução da equação para encontrar o tempo, né? Então, aplicando ln em ambos os membros para cancelar aqui essa exponencial. Então, aqui vai resultar dessa operação só essa razão. E aí, multiplicando-se cruzado, a gente encontra, após a substituição dos parâmetros, que esse tempo é de 9,4 segundos. Então, vamos fazer um exemplo aí para consolidar o que a gente acabou de ver. Vai ser basicamente aplicações dos conceitos que nós vimos, né? Então, vamos considerar aqui que um capacitor de 4 microfarads é carregado por uma fonte de 24 volts, em seguida conectado entre os terminais de um resistor de 200 ohms. Nós vamos tentar determinar a carga inicial do capacitor, a corrente inicial que passa pelo resistor, a constante de tempo do circuito e a carga do capacitor após 4 milissegundos. Então, a gente sempre deve buscar aplicar um método de resolução, e nesse método de resolução é boa prática sempre tentar fazer um diagrama esquemático do problema. É claro que o diagrama esquemático exibido aí na tela está considerando apenas a carga do capacitor, tá? Então ainda não foi removida dele a fonte de FEM de 24 volts, mas é só para nos lembrar que é essa fonte de FEM que vai carregar o capacitor e, portanto, deixar uma diferença de potencial de 24 volts entre suas placas, né? Entre seus terminais.
Bom, a gente coleta na sequência parâmetros de entrada, fonte de fém tem 24 volts, a resistência 200 ohms e a capacitância 4 microfarads, e a gente registra aí os objetivos, né, que são determinar a carga inicial do capacitor, corrente inicial, constante de tempo de circuito e carga após 4 milissegundos, né. Por fim, a gente estabelece uma estratégia para resolver cada um desses objetivos. Então, a gente pode aplicar a expressão da carga inicial para calculá-la, aplicar a expressão para a diferença de potencial entre os terminais do resistor para calculá-la, aplicar a definição de constante de tempo resistiva capacitiva e aplicar a relação carga-tempo no circuito RC. Então vamos implementar essa estratégia. O cálculo da carga inicial então está exibido aí na tela. Corrente inicial no resistor, constante de tempo resistiva capacitiva e carga após 4 milissegundos, né? Então é só uma aplicação aí para a gente consolidar o que a gente acabou de ver. Ok, pessoal, então agora a gente vai analisar a carga no circuito RC. Nós vamos começar considerando esse evento conforme ele foi ilustrado lá na animação, que está representada na figura 5, e nós vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff, lei das malhas, para encontrar essa equação. Eu queria só fazer um comentário aqui, de registrar por que aparece esse sinal negativo quando da contabilização aí da diferença de potencial no capacitor. Então vamos lá na figura 5. Perceba aqui que esse terminal do capacitor vai estar ligado à placa de potencial mais alto da fonte de fém, e esse outro vai estar ligado à placa de potencial mais baixo. Então quando esse percurso for considerado no sentido anti-horário, aqui nós vamos verificar uma queda no potencial. Por isso o sinal negativo para a diferença de potencial entre as placas do capacitor quando a gente está analisando a carga. Então, se a gente considerar aqui que a corrente vai ser a taxa de variação da carga na placa positiva do capacitor, dessa vez vai ser positivo, né? Porque ela vai começar a se acumular lá, né? Então, as duas vão corresponder, né? Vão ser diretamente proporcionais, enquanto uma aumentar, a outra vai aumentar. Então, essa derivada aqui vai ser acompanhada do sinal positivo por esse motivo. Então, se a gente considerar que a corrente é essa taxa de variação positiva, dá para reescrever essa equação como uma equação linear de primeira ordem separável, como ela está expressa aqui. Então, rearranjando, né, essa expressão, a gente coloca ela na forma separável aí, tá? Então, agora eu posso proceder, por exemplo, à divisão de ambos os membros pelo numerador dessa fração, claro, desconsiderando que isso aqui possa ser nulo, né, o que não vai acontecer. E aí a gente pode integrar ambos os membros dessa igualdade em relação ao tempo. Aqui a gente vai invocar que essa expressão pode ser rearranjada na forma em que vai ficar mais evidente a aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? Então, se a gente fizer uma mudança de variáveis aqui, EC menos Q igual a U, né, vocês podem conferir que a derivada em relação ao tempo dq dt vai corresponder a menos du dt, né? Se a gente resolver essa equação aqui, igualar isso aqui a U e resolver para Q, você vai ver que o sinal negativo vai parar lá no U. Quando a gente fizer a derivada dq dt, vai aparecer um sinalzinho negativo lá na derivada du dt. Bom, mas isso tudo foi para deixar mais evidente que isso aqui pode ser reexpresso como a derivada em relação ao tempo do ln de U, né? É claro, a menos do sinal que foi incorporado aqui como uma alteração, né, nos extremos de integração. Então aqui veja que os extremos de integração trocaram, isso faz com que o sinal negativo seja então cancelado, né? O outro membro da igualdade pode ser integrado facilmente em relação ao tempo, vai produzir esse termo que está expresso aí. E aqui a gente então aplica o teorema fundamental do cálculo, né? A integral da derivada vai ser o próprio argumento dessas duas operações, elas, já que são operações inversas, vão se cancelar, né? E aí a gente aplica então o argumento dessas duas operações nos extremos, né? E aqui a gente pode aplicar uma propriedade de logaritmos, de reescrever então essa diferença de logaritmos como uma razão, né? Vamos reescrever agora cada uma das variáveis U em termos das variáveis originais, né? Q inicial e Q final, e agora nós vamos fazer
a seguinte hipótese: com um instante inicial nulo, o capacitor está descarregado, então a gente pode atribuir a essa carga inicial o valor zero. E se a gente considerar um instante final qualquer, então a gente vai atribuir a essa carga final uma função do tempo, né? Com isso, essa expressão aqui vai se converter nessa outra, e aí a gente pode resolver para a carga aplicando a operação inversa do logaritmo neperiano, que vai cancelar essas duas operações aqui no membro da esquerda. Dessa equação para essa, eu simplesmente vou dividir todos os membros dessa fração pelo produto da fonte de φ pela capacitância. Isso vai produzir essa fração. Agora a gente pode inverter essa fração. Então, decorre dessa inversão que vai aparecer um sinal negativo aqui no tempo. Por fim, a gente pode rearranjar para deixar a carga à esquerda e multiplicar ambos os membros pelo produto da fonte de φ pela capacitância, né? Então aí a gente encontra a expressão da carga em função do tempo quando da carga de um circuito RC. Perceba que essa expressão é coerente com o parâmetro na condição inicial, né? Porque vejam que se a gente substituir o tempo aqui por zero, a carga correspondente vai ser nula, correspondendo aí ao capacitor descarregado. Aí o gráfico correspondente, né? Então a carga começa nula, daí o capacitor vai se carregando, e aí essa carga vai tendendo ao valor εc, seria um valor linear aí, um limite, né? A partir do qual essa expressão vai se aproximando indefinidamente. Se a gente quiser calcular a corrente, basta derivar essa expressão em relação ao tempo, que vai produzir essa outra igualdade. Então, um decaimento exponencial para a corrente, como esperado, né? O fluxo começa intenso e depois vai desvanecendo à medida que o capacitor vai carregando. O que a gente pode verificar aqui nesse gráfico, né? Corrente intensa no início, e à medida que o capacitor vai carregando, todo o circuito vai se aproximando, né, de uma equipotencial, então a corrente, o fluxo eletrônico vai desvanecendo. Pessoal, vamos ver então um exemplo para a gente consolidar o que nós acabamos de ver. Então vamos considerar esse aqui, com uma bateria de 6 volts com uma resistência interna desprezível, é usado para carregar um capacitor de 2 microfarad através de um resistor de 100 ohms, né? A gente vai determinar a corrente inicial, carga final do capacitor, tempo necessário para a carga atingir 90% do seu valor final, e a carga quando o valor da corrente for igual a metade do seu valor inicial. Bom, então é importante a gente se acostumar a aplicar aquele método, né? Vamos então considerar o diagrama esquemático do problema, parâmetros de entrada, objetivos e as estratégias, né? Então, para calcular a corrente inicial, é só olhar para a expressão da corrente e ver que ela é a razão fonte de φ pela resistência. A carga final a gente pode determinar através do limite quando tende a infinito da carga, né, que vocês vão ver que é o produto da capacitância pela fonte de φ. Para encontrar aquele tempo necessário, a gente vai resolver a equação da carga em função do tempo para obter 90% do valor inicial C vezes epsilon, né, para o tempo. E o item D, nós vamos resolver a equação da corrente, né, para quando ela vai assumir seu valor 50% do seu valor inicial, quando ela vai cair 50% do seu valor inicial, e substituir isso na equação da carga para encontrar qual que é a carga correspondente, né? Então vamos lá. Corrente inicial, carga final, instante de tempo em que a carga cai a 90% do seu valor inicial, a gente encontra resolvendo essa equação aqui, o que é feito por essa sequência de passos, né? Aplicando seu ln, resolvendo-se para t, substituindo seus parâmetros, a gente encontra aí 5 vezes 10 menos 4 segundos. E por fim a gente vai aí resolver a equação da corrente em função do tempo, para encontrar em que instante a corrente cai a 50% do seu valor inicial, epsilon sobre r. Então, substituindo-se aí a expressão da corrente, resolvendo-se para um instante de tempo, a gente encontra que ele equivale a esse valor, e aí substituindo-se na expressão da carga, a gente encontra o valor da carga correspondente. Então, como resumo nos circuitos RC, se a gente aplica uma fonte de φ, uma resistência e uma capacitância em série, a carga vai aumentar de acordo com essa expressão. Esse produto RC é geralmente expresso através de uma constante chamada de constante de tempo capacitiva ou capacitiva resistiva, tal RC, e a corrente correspondente é essa, né?
Se a gente remove a fonte de fim, a descarga vai ser conforme essa expressão e a corrente correspondente vai ser conforme essa, né? Então, com isso, eu encerro essa aula. Fiquem atentos aí ao Moodle, as atividades que vão ser postadas lá. Meu muito obrigado, até o nosso próximo encontro.